Gravando. Então, vamos aí. Então, primeiramente aí, boa noite a todos. Então, a gente está iniciando aí esse curso de Black Belt. Hoje, então, essa primeira aula eu vou falar a proposta do curso e qual que é o objetivo, e a gente já vai entrar na parte prática aí. Então, é um curso Black Belt voltado para a Lean Healthcare. Não está 100% com conceitos e exemplo do hospital, porque eu acho bacana você fazer uma associação entre outras unidades de negócio, né? Para você ter um comparativo. Mas, assim, grande parte, ele está focado para a área hospitalar. Então, como aqui todo mundo trabalha na área hospitalar, eu acho que vai agregar bastante valor aí para vocês. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo o conteúdo da indústria e personalizei para a nossa área aí da saúde. Beleza, pessoal? Então, bacana. E a proposta do curso também é a gente levar de um modo bem tranquilo, né? Serão aí 20 aulas. Então, tem muito conteúdo, pessoal. E eu fugi um pouco do escopo, né? Para trazer coisas que, se você pegar o exemplo da literatura, você sabe que não resolve. Quando você vai lá no hospital, é outra realidade, né? E aí a gente precisou quebrar alguns paradigmas aí para compartilhar com vocês um pouquinho de experiência, né? Eu vou fazer uma rodada de apresentação aqui, pessoal, bem rapidinho, só para a gente ficar se conhecendo aí uns aos outros, porque é legal essa interação, né? Até depois para a gente fazer um network. Como aqui todo mundo é gestor na área da saúde, aí é bacana essa troca. Beleza? Então, vou começar aqui com a pessoa que eu estou vendo aqui na minha tela que está na praia. Fernandão, se apresente aí para essa galera aí. E que eu poderia estar na praia, tô nada, tô com convite aqui. Putz, cara. Pessoal, boa noite, prazer. Como ele falou, eu sou o Fernando, atualmente eu estou como gestor de unidade de ambulatório e SADT do grupo DASA, né, aqui em Santo André, Cristóvão da Gama. E é isso, estou aí para aprender um pouquinho com todos vocês. Oh, maravilha. Seja bem-vindo aí, Fernandão. Só tem fera, hein? Então, a próxima aí, Gabriela. Iana, sou eu? Isso. Meu nome é Iana Gabriela, eu trabalho no Hospital Filantrópico aqui em Aracaju, Sergipe. Sou líder na área de projetos, eu trabalho no núcleo estratégico, junto com o pessoal que faz os painéis. E aí eu fico no núcleo estratégico para ter essas informações. Aí no setor, como núcleo estratégico é eu tenho mais uma estagiária que ajuda nessa questão desses projetos. Sou mestre em ciência e engenharia de materiais, sou engenheira de materiais, e tenho pós em ciência de dados, aí fiz o Green Belt, mas não foi específico na área da saúde, e agora estou fazendo um Black Belt mais focado na área da saúde, que é onde eu trabalho atualmente. Opa, maravilha, hein, Gabriela? Seja bem-vinda aí. Só tem fera, hein? Meu, vou precisar estudar, hein? Essa galera tá Quem sabe nível eu alto. faço meu doutorado, mais um doutorado aí, né, na área de engenharia de produção, né, quando finalizar o Ó, meu. quem sabe? Vai com certeza. Tá. Vamos lá, agora a Lili. Eu chamo por esse nome carinhoso porque eu já trabalhei com a Lili muito tempo aí, minha parceirona. Pois é, eu sou a Lília e todos os cursos que o Dani dá, eu estou junto, né, Dani? Ó, a Lili é parceira, né? Eu também sou da área de saúde e acho que é isso, né, Dani? A Lili, ela é professora aí, pediatra não, geriatra, tudo Eu aí, sou a Lili patologista. é patologista, né? É, Maravilha, Lili, seja bem-vinda aí, tem muito aí a compartilhar com a gente, uma mestre aí no assunto em gestão hospitalar. E tem a Bruninha aí que, fez o curso Green na Masterlean e está alavancando aí nas consultorias pelo Brasil aí. Se apresente aí, Bolinha.
Oi, Dani. Prazerzão estar aqui de novo com você pela Masterlean. Oh, show de bola. Eu sou engenheira de produção e eu sou especialista de processo pela Beneficência Portuguesa no projeto Lean nas Emergências. Beleza, seja bem-vinda aí, Braninha. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui. Eu adoro falar e tem coisa pra caramba para a gente falar e debater, discutir. A gente vai começar a fazer várias simulações aqui. Então, vou trazer casos reais e quebrar algumas crenças limitantes aí que acabam ficando, né? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu colocar aqui. Parando aqui todo isso. Bom, deixa eu só compartilhar agora. Beleza. Estão vendo minha tela aí, né, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Eu vou ser bastante objetivo aqui nesse curso. Eu não vou ficar contando muita história do Lean Six Sigma, que foi lá na GE, porque isso provavelmente é bacana saber, mas esse conteúdo vocês colocam no YouTube e vocês vão ter acesso, né? Então, a proposta é trazer um conteúdo diferenciado que realmente vai agregar valor na vida de vocês. Então, foi lá na Motorola, aí depois Jack Welch, que foi o CEO. Eu não digo que é uma perda de tempo, mas eu vou focar aqui mais em caso prático, né? Para que o curso seja bastante objetivo. Então, tem algumas premissas antes de a gente iniciar aqui. Eu deixei o link para vocês baixarem o Minitab. Beleza? Todo mundo já tem o Minitab? Que é um software estatístico? O meu professor deu defeito, não usei mais o Minitab. Só usei no curso mesmo do Greenbelt e depois inspirou, não sei o que aconteceu. Tá, se você conseguir baixar lá, você vai ter acesso a 30 dias. E depois, eu posso até deixar um modelo craqueado ali para vocês fazerem um download e instalarem na máquina de vocês ou deixar no pendrive, que aí vocês não precisam ficar pagando licença. Então, o curso já valeu a pena, já, porque a licença é quase R$ 2.000 e vocês vão ter aí a versão mais atualizada aí para estarem utilizando. É aquela Beleza? que você já colocou na plataforma, Dani? A que eu coloquei na plataforma é para fazer o download, né? Essa daqui eu só passo diretamente na aula para não ficar divulgando lá, porque Sim. como o negócio é craqueado, né? Mas depois eu divulgo lá. Tá bom. E eu tiro. Manda Beleza? pra gente. Isso, eu vou mandar que aí fica oficial para vocês. E aí vocês podem usar ilimitado aí. Beleza, galera. Então vamos lá. The Mike. Algumas pessoas aqui, como faz muito tempo que fizeram o Green, então vou dando uma recapitulada, né? E tem pessoas aqui que não fizeram o Green, mas tem uma MBA e tem experiência em gestão, então dá para acompanhar o Black tranquilamente. Então, nesse curso, a gente vai fazer bastante exercício prático. A gente vai utilizar muito e muito Minitab, vamos utilizar Excel, vamos utilizar alguns outros softwares aqui. A ideia é não deixar vocês limitados aí, né? A aprenderem a usar essas ferramentas a favor de vocês. Então, vamos lá. Eu vou recapitular aqui o DMAIC. Então, essa metodologia, ela é bem simples e objetiva, né? Por que uma metodologia? Porque foi um processo que foi desenhado, foi validado e viu que deu resultado. Aí virou uma metodologia, né? Então, na primeira fase, que é a que nós vamos trabalhar, essa parte de definir
nada mais é que definir o problema que se deseja resolver e alinhar as expectativas do patrocinador. Aqui, pessoal, a gente vai começar hoje, porque normalmente vocês, como Black Belt, é um nível muito alto na organização. E assim como o médico tem uma capacidade de decisão muito grande, o engenheiro, quem é o Black Belt é a solução para todos os problemas. Então, normalmente, vocês vão atuar dentro de um corpo da alta gestão, né, num nível altamente estratégico, porém, chegando lá, vocês... Oi? Desculpa, é que a Maria ela me mandou mensagem que ela não está conseguindo acessar. Você chegou a mandar o link para ela? Mandei, mas ela não fez a inscrição. Ela não fez? Deixa eu ver aqui. Um minutinho, pessoal. Só se ela fez agora, deixa eu ver. Deixa um minutinho aqui, pessoal, só para resolver um BO aqui. Só se ela fez agora. E aí... Tô aqui. Ah, fez. Aqui. Deixa eu passar para ela. Bom, resolveu. Então, a gente vai pegar essa parte aqui de definir o problema, e aí depois a gente vai medir o tamanho deste problema para avaliar o impacto, né? Então, medir o tamanho desse problema atual. Depois que a gente medir o tamanho desse problema atual, a gente vai analisar, ou seja, identificar as causas raízes deste problema. Identifiquei as causas raízes, eu vou fazer um plano de ação para eliminar ou erradicar ou minimizar as causas raízes que foram encontradas. Baseado nisso, a gente vai dar uma sustentabilidade, né, que é para controlar que aquelas melhorias que foram implementadas, elas se permeiem, né, se sustentem. Bacana? Então, ó, pessoal, resumindo, e é bem lógico, né? Eu defini o problema. Aí, beleza, ali é um problema, mas qual que é o tamanho desse problema? Eu preciso medir, né? Então, vamos mexer muito com toda a parte estatística aqui para definir um tamanho ideal de amostra e tal. Medir o tamanho desse problema, quais são as causas raízes. E encontrei as causas raízes, agora vou aplicar um plano de melhoria para eliminar essas causas. Eliminei as causas, eu preciso controlar. Nossa, Daniel, é muito fácil demais, que ele resolve tudo mesmo, como é simples. Define o problema, meça o tamanho do problema, analisa as causas raízes, coloca um plano de ação para melhorar e depois dá uma sustentabilidade. É fácil assim? Na metodologia, explicando nesse slide, está muito fácil, né? Deixa eu ver se ela conseguiu aqui. Ela disse que não. Não sei se ela te mandou. Ai. Maria Barbosa, um minutinho, pessoal. Deixa eu só resolver esse... Ah, sabe o que que é? Ela tem a inscrição, ela tá na conta. Sabe quando você entra lá no canto superior direito para escolher o curso? Aham. Então, eu acho que tá faltando ela fazer isso. Deixa eu ver. Aí... Deixa eu ligar para ela, um minutinho, pessoal.
resolver isso daqui. Opa, pessoal, voltei aqui. Vamos lá, estão me ouvindo? Beleza. Beleza. Então, analisando o DMAIC, parece que é simples, né? Só que agora a gente vai entrar no detalhe em cada módulo, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, o projeto Six Sigma, eu até coloquei essa animação aí, que os processos são como se fosse uma mola. Sabe por quê? Até trouxe a definição aí. O que é mola? Mola é um dispositivo mecânico que armazena energia elástica quando é deformada e quando é liberada, retorna à sua forma original, liberando essa energia. O que que acontece? Os processos, ele guardam uma memória ruim, né? Você implementa um plano de melhoria, só que internamente aquele processo tem uma tendência a voltar ao status quo, né? Aquele status inicial. Então, ele tem uma memória, por isso é que a fase do DMAIC, a fase de controlar, ela precisa segurar para que o processo continue caminhando para frente, buscando uma performance, né? E não retroceda. Então, essa fase do controlar é muito bacana e muito estratégica. E aqui eu vou dar uma série de dicas aí para vocês, para como a gente sustentar esses processos. O que acontece muito em hospital público, né? Você resolve o problema inicialmente, mas você virou as costas, parou de trabalhar com melhoria contínua, volta tudo novamente, né? Então, os problemas voltam. Então,
é semelhante a uma mola, né? Tem essa memória ruim. Então, vamos lá. Vamos dar sequência aí ao Lean Six Sigma. Um ponto aqui muito importante, vocês sabem qual que é a diferença entre Lean e Lean Six Sigma? Ou Lean Six Sigma? Alguém arrisca um palpite aí? Ninguém arrisca um palpite, pessoal? Quem O arrisca aí? Lean, professor, é focado na questão do tempo, desperdícios, não é isso? Isso. Deficiência, desperdício. E Six Sigma foca na questão dos custos. É para eliminar também os defeitos e o custo do processo. Variabilidade, né? Variabilidade. Então, ó, o Isso. segredo é o seguinte, Lean foca em desperdícios, ou seja, são atividades que não agregam valor ao paciente / clientes, e o Lean Six Sigma, variabilidade. Por isso que ele entra com uma parte estatística muito forte, porque a variabilidade, ela acaba gerando defeitos e insatisfação. Então, o que a gente precisa decorar isso? O Lean Six Sigma foca variabilidade e o Lean na parte de desperdício. Mas como assim, Daniel, variabilidade? É difícil a gente enxergar a variabilidade num processo de saúde. Então, ó, o Six Sigma, aqui, ó, nessa figura, tá vendo como o processo está variável? E aí eu fui aplicando o Six Sigma, ele está mais constante. Quando eu reduzo a variabilidade, o que acontece? O processo torna mais previsível. Esses dias, um amigo meu, ele teve uma reunião com o CEO lá do Sírio, e aí ele perguntou o seguinte: o que você quer da instituição, né, de uma estrutura nova que eu assumi da parte de dados? Ele falou uma única palavra: eu quero que os processos sejam previsíveis. Aí, dessa parte de previsibilidade, matou. Aí a gente teve um monte de ideia. Porque vocês vão ver o quanto é um desafio os processos da área da saúde ser algo previsível, né? Devido ao quê? Devido, muitas vezes, à ineficiência dos nossos processos. Então, se eu reduzo minha variabilidade, não fica mais fácil a previsibilidade de alta? Eu interno o paciente hoje. Aí o médico fala assim, ó, esse cara vai sair daqui 2 dias. Aí não sai. Ele fica 4 dias. E aí eu já tenho 2 diárias a mais, que aí está fora do pacote do convênio, o que ocorre glosa. Quem assume esse custo? O hospital. Né? E aí impacta todo o giro de leito, porque o bloco cirúrgico, ele já estava contando com aquele paciente, né? Ah, esse paciente aqui fez uma cirurgia de vesícula, daqui 2 dias ele sai. Aí, beleza, então eu vou agendar uma cirurgia para ocupar o leito dele. Só que aí não sai, aí trava tudo, aí começa a bagunça, porque tem que cancelar a cirurgia, tem que reagendar, puxar outro. Então, o nosso desafio é tornar os processos que têm alta variabilidade, diminuir essa variabilidade para eles serem previsíveis, né? Para eu começar a ter uma previsibilidade de alta com mais eficiência. Quer ver um caso prático aqui, ó, de variabilidade na prática clínica? Então, aqui é o seguinte, eu tenho 3 médicos, o médico A, médico B e médico C, certo? Um paciente chegou no consultório, e aí eu fiz uma anamnese e fiz 4 perguntas para ele. Ah, você tem algum familiar com câncer no intestino? Há quanto tempo você vem com essa dor de cabeça? Fui fazendo uma anamnese que já é rotina do médico fazer com os pacientes. Ele quer enxergar o caso clínico daquele paciente. E aí ele fez um exame físico, né, inspeção, sinais vitais, auscultação, palpação, manobras. E aí ele gerou 4 hipóteses. Dessas 4 hipóteses, ele solicitou exame de laboratório, imagem e alguns procedimentos. E aí ele também pediu a medicação 1, 2 e 3 e outras medidas. Esse foi o médico A. Então, ó, imagine o tempo desse atendimento. O paciente chegou,
Ele fez uma anamnese completa, fez um exame físico completo, levantou um monte de hipótese, fez um monte de exames e solicitou um monte de medicação. Que médico é esse? É o residente. Brincadeira, pessoal, não é? Então, ó, ele utiliza na totalidade todos os seus recursos pessoais, anamnese e exame físico, gera um grande número de hipóteses e pedidos de exames complementares, e prescreve um tratamento com várias medicações e medidas associadas. Aí, olha o médico B. A quantidade de perguntas aqui na anamnese reduziu. Exame físico também. Hipóteses, só ficou uma. Exames, só ficou 2. E tratamento, então, a anamnese é mais rápida, o exame físico dispensa algumas etapas e o número de hipóteses é menor. E ele demanda menos exames complementares. Aí vamos para o médico C. Ele fez uma pergunta somente, só que aí ele fez bastante exame físico, chegou em uma hipótese, não pediu nenhum exame complementar e 3 medicações. Então, percebem que aqui, ó, cada paciente, cada médico teve uma conduta diferente, uma da outra, né? E aí, qual que é o efeito disso, né? Ó, todos eles foram avaliar o plano terapêutico, né? Então, aqui, ó, tem do médico A, então foi feita uma curva de todos os pacientes que ele atende, do médico B e do médico C. No eixo X aqui, ó, o tempo em meses do desempenho daquele médico A, do B e do C. E o tempo de permanência mensal dos pacientes que eram atendidos por eles, né? Então, você percebe que o médico A, aquele que solicitou tudo, os pacientes dele acabam ficando mais tempo, né? Do que o médico B, do que o médico C. Isso é muito fácil, né? Eu trabalhava num laboratório de análises clínicas e tinha um monte de médico patologista. E aí a gente começou a avaliar a produtividade deles. E tinha um médico que ele sempre pedia uma consulta de um especialista. Ele era especialista em pele, né? E sempre pedia. E o paciente dele acabava ficando um tempo maior, porque ele tinha uma certa insegurança e sempre pedia consulta de um especialista. Aí falou, não, vamos trocar as lâminas, né? Vamos ver o que é, porque sempre o gargalo fica nele. E aí, o que foi feito? O que a gente começou a fazer? Começamos a fazer um colegiado. Então, a lâmina que ela passada para um médico, passava para todos da anatomia patológica ali, para chegar num consenso de diagnóstico, né? Para a gente começar a aumentar a maturidade dele no diagnóstico e o processo ele ficar mais constante, mais previsível, né? Então, foi isso que aconteceu. A insegurança dele, junto com os outros médicos, fez com que ele se alinhasse em um consenso até um processo de capacitação, né? E aí ficou mais previsível. Quando entra a lâmina aqui, passa todo o processo de raspagem, né? Até a leitura, e tipo, de 60% que ele solicitava um diagnóstico de um especialista, caiu para 5%. Né? E quem ganha com isso? O hospital, o paciente, todo mundo ganha nessa cadeia, né? Então, ó, podemos reduzir a variabilidade na prática clínica, buscando melhores resultados, gerando maior valor para o paciente e para a saúde. As equipes médicas precisam buscar um desempenho de grupo, foi o que eu falei, né? E aqui tá outro conceito que eu vou entrar em detalhes aqui, o que acontece muito com relação à taxa de internação, né? A taxa de conversão. Tudo bem aí, pessoal? Sim, professor. Então, vamos fazer um caso aqui na prática, hein? Para vocês entenderem o que eu estou falando de variabilidade. Dani, boa noite. Consegui entrar pelo celular, viu? Aê, Ma!
Beleza. Obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Continuando a parte de variabilidade, existe um indicador muito famoso aí no pronto-socorro, que é a taxa de conversão, né? A taxa de internação do pronto-socorro. Então, é o seguinte, ó. Já vamos começar a aquecer aí, hein? Todo mundo com um caderninho na mão. E aqui vai sair dicas importantes. Então, vamos lá. De todos os pacientes que entram, né, ó, pacientes atendidos, eu tenho um percentual de pacientes internados, né? Então, a taxa de conversão, ela é calculada da seguinte forma. Pacientes internados no PS dividido pelo total de pacientes atendidos. Então, vamos supor, pessoal, entrou 100 pacientes pela porta do meu pronto-socorro e eu internei 10. Qual que é a taxa de conversão? 10%. Concordam? Sim. Né, ó? Então, 10%. Essa é a minha taxa de conversão. Que vai ser 10 pacientes. Só que aí que tá, a gente se limita, e agora vocês são black belt, a gente não pode se limitar a somente essa taxa de conversão, porque eu não posso, vocês vão entender o porquê. Desses 10%, qual que é o percentual? Esse percentual é da urgência, né? Só que esse percentual da urgência, de taxa de conversão, que são 10 pacientes que foram internados aqui, eu tenho um percentual que é de clínico e eu tenho percentual cirúrgico. Então, eu preciso dividir esses percentuais. Vocês vão entender o porquê dessa divisão. A gente vai chegar no momento aqui que a gente vai começar a dimensionar a quantidade de leitos para a especialidade. Então, vamos lá. Chegou, eu tenho uma taxa de internação geral por dia. Dessa taxa de internação geral, eu tenho um percentual da urgência e eu tenho um percentual de pacientes eletivos. Desses pacientes eletivos, eu tenho pacientes da clínica e tenho paciente cirúrgico. Beleza? Vão segurando a informação aí. Deixa eu apagar aqui. Então, agora que vocês são black belt, pessoal, a gente vai chegar nesse nível. Por exemplo, se eu falei que a taxa de internação é 10% aqui, ela é constante? Todo dia vai ser 10%? É muito difícil, né? Às vezes, chega na segunda-feira, a minha demanda é maior, a taxa de internação aumenta. Vai para 13%, vai para 14%, né? Em dias, sei lá, dias de carnaval, algum evento na cidade que tem um fluxo maior, essa taxa de internação aumenta. E essa taxa de internação também aumenta quando eu tenho, por exemplo, um feriado prolongado. O que acontece com os hospitais? Eles começam a dar alta para uma série de pacientes. Acabou o feriado, esses pacientes, eles voltam para o hospital. E aí eu já tenho a taxa de internação inicial. Aí o que acontece? Dobra. Eu estou preparado para isso? Então, pessoal, agora vocês são black belt, então a gente vai entrar nos detalhes que normalmente no green a gente passa despercebido, a gente considera 10%, beleza. Só que agora a gente vai levar em consideração outras variabilidades no processo que acontecem na vida real. Primeiro, a taxa de internação não é constante, ela tem uma variabilidade. Então, no meu cálculo de dimensionamento, eu vou precisar considerar essa variabilidade, porque eu preciso dimensionar com segurança. Essa taxa de internação, ela é dividida por especialidade. Se eu interno 10%, pode ser 2% para cardiologia, 3% para nefro, e assim sucessivamente. Então, eu preciso detalhar tudo isso. E cada especialidade tem a sua taxa de internação que tem uma variável. Nossa, então, o que a gente vai começar a fazer aqui é cálculo em cima de todas essas variáveis. Ah, professor, vou precisar fazer o cálculo? Não.
eu fiz umas planilhas aqui, a gente vai utilizar a planilha, a gente só vai gastar energia, pessoal, para analisar o dado. Beleza? Então, ó, o que eu preciso que vocês memorizem é isso daqui, ó, taxa de internação, é pacientes internados dividido por pacientes atendidos. E essa é a primeira divisão. Desses 10% que vai da urgência, um percentual vem para cá, outro percentual vem para cá. A pergunta é... Oi? Desculpa perguntar, essa taxa de paciente internado, essa porcentagem, é um período? Exatamente. Aqui, ó, o que a gente vai analisar futuramente, a gente vai analisar ela no dia, né? Dia a dia. Então, você vai pegar uma base aí de um mês, aí você vai analisar dia a dia como está oscilando essa taxa de internação dia. Eu vou pegar a média de internações dias e vou colocar aí nessa taxa, é isso? Não. Não, você vai pegar, por exemplo, hoje, dia 13. Quantas entradas tiveram? Ah, tiveram 120 entradas. Beleza. Quantos internados hoje? Ah, eu tive 12. Aí, dia 14. Quantos atendimentos tiveram? Ah, tiveram 100. Quantas internações? 10. Dia 15. Então, eu vou pegar a taxa de internação ao longo do mês, porque eu quero identificar a variabilidade ao longo do mês, né? E aí a gente vai até dar outro nível ao longo do ano, porque existem meses que são sazonais. Por exemplo, você pega um hospital pediátrico, putz, na época que o clima está muito seco, o que acontece? Aumenta muito a taxa de internação. Então, já está um erro aí que a gente precisa quebrar. Se eu considerar uma única taxa de internação como constante, há uma probabilidade muito grande de eu errar no meu dimensionamento. Então, agora que vocês são Black, a gente vai considerar essa variabilidade, que eu vou ensinar para vocês, e aí a gente vai chegar num número mais seguro para a gente começar a dimensionar tudo. Entendeu? Entendi. Vocês vão ver, Tá. é só colocar o valor na planilha, que agora a gente vai trabalhar com desvio padrão, né? Porque pode ter uma oscilação muito grande aqui, né? Então, a gente vai considerar um desvio padrão para estabelecer uma segurança nesse processo. Vocês vão ver que bacana, quando começar a prática aqui. Beleza. Aí, pessoal, qual que é a importância desse indicador? Agora começa a parte mais técnica aqui, ó. Você colocou um indicador no seu hospital, você precisa saber, ele vai me ajudar em quê, né? Um indicador, pessoal, não pode ser uma simples vaidade, né? Tem muita instituição presa em vaidade, um painel bonito com um monte de número. Aí você pergunta, qual a importância do indicador? Você pergunta, cadê a ficha técnica? Como é calculado? Ninguém sabe. Então, é mais objetiva, né? Porque vai chegar uma hora que a instituição vai ser cobrada. Aí ela vai atrás do indicador que realmente está agregando valor. Então, vamos lá. Olha isso daqui, ó. Primeiro, para garantir que a internação seja indicada somente àqueles que não são candidatos a um tratamento em regime domiciliar ou ambulatorial. O que acontece nos hospitais, principalmente? Existe dois tipos de paciente. A Lili, que está aí, ela me corrige se eu estiver falando alguma besteira aí, que ela é médica emergencista. Mas são o seguinte, pessoal. Existe o paciente agudo e o paciente crônico, certo? O paciente crônico é aquele paciente que já vem sentindo aquela dor há tempos, né? Ele já está fazendo tratamento ambulatorial. Mas o que acontece com esse paciente crônico? A rede não funciona adequadamente. Ele começa a marcar consultas e demora muito. E aí, o que acontece com esse paciente crônico da rede? Ele descompensa. Quando ele descompensa, ele vai parar onde? No pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, o médico que está lá na porta, ele tem dificuldade em separar o paciente agudo, que é aquele paciente que nunca teve aquela doença, sentiu uma dor no coração, foi para o pronto-socorro. Esse é um paciente agudo.
né? Aquela dor dele é exclusiva. Aí entra o paciente crônico, o que ele faz? É para estabilizar e voltar para a rede. Não, você não vai curar um paciente crônico. O paciente está com câncer, ele descompensou, foi para o pronto-socorro, né? Aí, o que acontece muito que faz a taxa de internação subir? Na porta, eu começo a confundir paciente crônico que descompensou e eu acabo internando esse paciente com paciente agudo. Pronto-socorro é para paciente grave, né? E aí, o que acontece que muitos hospitais vêm utilizando aí? É um médico hospitalista, né? Que ele tem uma expertise especial para a porta, ele consegue diferenciar bem qual que é o paciente crônico, qual que é o paciente agudo. E vocês vão ver o impacto desse indicador quando eu chegar na seguinte pergunta. Pessoal, para resolver este problema de superlotação, é mais fácil eu atacar a taxa de conversão ou reduzir um dia de permanência? Então, a gente vai chegar aqui, pessoal, agora com pontos mais estratégicos, entendeu? Para não ficar atacando problemas dentro do hospital, que eu sei que o esforço vai ser muito grande. Sendo que eu poderia estabelecer um protocolo na porta do meu pronto-socorro, só vai internar paciente com essas características. Ou seja, estabelecer um protocolo de internação, né? Que diferencie bastante paciente agudo de paciente crônico. Beleza? E o que acontece quando eu começo a internar muito paciente crônico no meu hospital? Aí começa a internar paciente crônico, paciente agudo. Aí o agudo que chega, que realmente precisa de um tratamento e precisa ser hospitalizado, eu não tenho leito. Aí eu deixo esse paciente aguardando lá no corredor do pronto-socorro ou num leito de enfermaria, e aí sujeito a pegar infecções, tromboses, entre outras coisas. Então, quando eu começo a internar paciente um paciente crônico dentro do meu hospital, eu preciso ter uma oferta de leitos muito grande, né, para absorver toda essa demanda de entrada. E aí, o que começa a gerar? Uma diária de um paciente, a internação dentro do hospital é um dos recursos mais valiosos, né? Custa muito caro, né? E alguém precisa pagar essa conta. Entenderam, pessoal? E vocês vão ver esse detalhe aqui na planilhinha que eu preparei para vocês. Então, aqui, ó, um cuidado que a gente precisa ter é realmente ver se a porta está trabalhando adequada. Será que há muita variabilidade? Eu já visitei muito hospital que quando chega e fala, nossa, toda vez que aquele médico está no plantão, meu Deus, enche o pronto-socorro, cara, enche. Isso é uma frase-chave. Será que está consensuado um protocolo de internação inicial? Porque, pessoal, internação é uma demanda e o paciente vai entrar e vai ficar dias no hospital internado, consumindo recursos, né? Então, um ponto de atenção aí para a gente... Beleza. E aí, ó, identifiquei, eu estou trabalhando aqui com taxa de internação, certo? Agora, vocês são Black Belt. Eu preciso identificar quais são os fatores que impactam neste indicador. E aí, eu vou lá para o lado do paciente. Paciente, a complexidade influencia, né? Chega um paciente com um caso muito complexo, qual que é a probabilidade de eu internar ele? É alta. A idade avançada. Por exemplo, você vai em regiões, pessoal, que você tem muito idoso, né? Eu fiz um projeto lá em Londrina, né? Foi o meu primeiro hospital. E trabalhava no Lean. O público lá é muito idoso. A taxa de conversão estava em 33%. É uma taxa de internação alta. Por quê? Ia muito idoso. Idoso descompensa, vai ter que ficar, né? Então, a idade avançada, ela influencia. Então, só aqui, você, Black Belt, já começa a ter alguns insights. Estou mapeando uma região, vou pegar o IBGE aqui, peguei a média de idade, aí você pega uma cidade lá, a média de idade é de 70 a 80. Como vai ser a sua taxa de conversão?
a quantidade de pacientes crônicos. Entendeu, pessoal? Então, o Black Belt ele vai te dar uma visão mais aguçada, não algo mecânico. Então, vocês vão ter essa expertise de analisar o cenário, o contexto como um todo, né? Beleza, comorbidades. Se o cara carrega um monte de comorbidades, vai influenciar na taxa de internação? Logicamente. Imunossupressão. Também, todos esses pontos vão influenciar. Então, o perfil do paciente eu sei que influencia, mas quais são os fatores? Esses daqui. A equipe de médico do PA, a equipe que está lá na linha de frente, que está recebendo todos os pacientes. Aí eu tenho paciente agudo e tenho paciente crônico. Comecei a internar muito paciente crônico, né? Sendo que o paciente crônico se estabiliza e vai para casa, né? Então, a equipe de médicos do PA também influencia. Assistência ambulatorial, a parte da rede, né? Então, adesão ao tratamento. Você vê que as pessoas, às vezes, não têm condição financeira, logística de ir lá na outra cidade, né? Você pega as regiões muito simples aí, ou realmente a pessoa, o médico indica um monte de medicação para ela fazer, só que ela não adere às medicações. Aí o que ocorre? O paciente descompensa, vai para o pronto-socorro. Qualidade da assistência médica, disponibilidade de recursos, educação à saúde. Viram, pessoal? É um mar de fatores que influenciam, né? Então, dentro desses fatores, qual que é o mais fácil de eu atacar e ter um resultado mais significativo? É isso que a gente vai começar a trabalhar aqui. Então, o que eu quero passar para vocês aqui, pessoal, é uma visão diferenciada, né? A gente poderia, assim, falar, essa é uma ferramenta, é o Team Charter, essa é uma ferramenta. Mas isso vocês encontram na internet, né? Isso daqui não tem literatura, né? A gente está compondo todo esse trabalho baseado no tempo de experiência, né? Então, beleza, pessoal. Feito isso, como reduzir a taxa de internação do pronto-socorro? Então, aqui eu coloquei algumas, né? Incentivar medidas de prevenção de risco e doenças, construir uma rede assistencial ambulatorial de qualidade, né? Se a rede trabalha bem, aquele paciente crônico que está descompensando indo para o PS, ele não vai mais. Serviços que permitam que o paciente possa continuar o tratamento em nível extra-hospitalar. Então, às vezes, o paciente é internado no pronto-socorro ou em qualquer unidade, para ficar tomando antibiótico. Será que dá para a gente substituir esse tipo de antibiótico com oral, para ele ficar tomando em casa? Telemedicina, equipe médica especializada, né? O hospitalista ali, que sabe distinguir o que é crônico, o que é agudo. Viram, pessoal? Existe N alternativas, né? E uma alternativa bem bacana, que eu vou colocar aqui para vocês, é do ponto de vista lógico, né? Eu peguei os dados e quero tomar uma decisão. Mas o sucesso de um projeto Black Belt está em você envolver toda uma equipe, né? Então, eu vou envolver a equipe da porta, vou ver como está sendo feito, quais são os critérios de internação, né? Se há uma... Aqui que começa a variabilidade, né? Você começa a pegar... paciente por paciente, começa a fazer um estudo de caso. O paciente X, ele internou por isso, por aquilo, por aquilo. O paciente Y, por isso, por aquilo. Tá vendo? Uma variabilidade, né? Eles não consideraram um protocolo único. Até aí, tudo bem, galera? Sim, tudo bem. Agora... Aqui é só um aquecimento, hein? Só um aquecimento, hein? Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer um exemplo aqui que a gente já vai para o primeiro produto, que é uma planilhinha bem bacana. Eu tenho a taxa de entrada, 134 pacientes por dia, com uma taxa de internação de 30%, né? Ou seja, desses 134 que vão entrar, eu vou internar 30%. Que vão ser 40 AIH, Autorização de Internação Hospitalar.
Sabem como calcula a quantidade de leitos cedidos por dia? É uma conta muito simples. É o seguinte, é o total de leitos. Esse hospital tem 263 e ele tem a média de permanência de 9 dias. Então, é o total de leitos dividido pelo tempo médio de permanência. Então, esse hospital tem a capacidade de dar 29 altas por dia. E é bem lógico, né, pessoal? Ó, vamos imaginar que eu tenho um leito, né? E aí, a média de permanência desse hospital é um dia. O paciente interno, ele fica um dia. Então, 1 dividido por 1. Então, todo dia eu vou liberar um leito. Se eu tivesse 10 leitos com uma média de permanência de um dia, todo dia eu ia liberar 10 vagas. Mas olha que engraçado, o que aconteceu nessa situação? A demanda é 40 de internação e eu só tenho a capacidade de internar 30. Eu só liberei 30 vagas por dia. E sabe o que acontece aqui, ó, levando para o ponto de vista agora de um hospital privado? Eu quero internar. Só que eu não consigo internar porque não tenho mais a capacidade de internar. Aconteceu isso no Covid, né? E aí, o hospital deixa de faturar. O hospital ganha muito com diária de internação. Só, se eu não rodar bem meus leitos, eu deixo de receber. E agora? A gente precisa resolver isso, pessoal. Aí eu faço a pergunta para vocês. Vamos trabalhar com a média de permanência em todas as enfermarias para diminuir a média de permanência ou vamos trabalhar com a taxa de internação? Qual que é o caminho mais fácil? Média de permanência. Média de permanência. Média de permanência. Vocês acham isso? Bacana. Eu digo... Não, eu acho que é internação. Eu digo o seguinte, eu iria primeiramente para a taxa de internação, porque se eu mexo, estabeleço um protocolo padronizado com critérios de internação na porta, eu já consigo reduzir esse número. Isso se haver variabilidade na tomada de decisão, né? Então, ó, beleza, se eu reduzir 5% ali, ó, e para 25%, vamos fazer o cálculo. Vamos para a planilha, que eu acho que é a mais fácil que eu fiz para vocês. Eu fiz uma planilhinha, meu, show de bola aqui. Aí, vamos para a planilha. Isso daqui é só um aquecimento, hein, galera? Ô, Dani, enquanto você vai pegando a planilha, uma consideração. Por que eu falei a média de permanência? Porque, no caso, como eu trabalho numa instituição privada e eu tenho que tentar captar todos os pacientes, se eu fecho a porta, que é o que você falou, mexe ali no percentil de internação, eu diminuo o meu faturamento. Então, eu tenho que deixar a porta aberta, retendo, e eu tenho que melhorar a minha eficiência, diminuindo o giro de leitos. Perfeito. Né? E diminuindo a permanência. Bacana, maravilha. Sacaram o insight do Fernando? São visões diferentes, né? O hospital privado, o que ele quer? Quer colocar para dentro que ele quer faturar. Né? O hospital do SUS, o teto, o orçamento é fixo, né? Eu não ganho mais se eu atender mais pacientes. Então, a estratégia do SUS é realmente restringir a porta, né? Para não ter tanta demanda, porque eu não ganho se eu atendo mais. Agora, o privado, não. Vamos atacar a média de permanência porque eu quero atender mais pacientes. Perfeito, bacana. Depende também, né? Porque lá no hospital, que trabalha no hospital cirurgia, eles querem pacientes para fazer cirurgia. E lá a maioria dos pacientes que se internam lá é para cirurgia, focado em cirurgias. E lá, aqui no hospital, a gente faz três cirurgias, 3 a 6 cirurgias
de coração. É o hospital que faz mais cirurgias cardíacas aqui em Sergipe. Por isso que é É o, referência cardíaca. hospital referência. É E, verdade. então, ele não quer, tipo assim, travar a porta. Lá tem a porta aberta, que é a urgência ortopédica. E ele não quer travar, ele quer o quê? Diminuir o tempo de permanência e aumentar os leitos, como está fazendo agora. Está aumentando a questão aí dos leitos para estar produzindo mais, né? Satisfazer... a palavra já foi embora já. Não, Mas tranquilo. é isso aí que eu disse aí. Não, A minha cabeça está entendi. bugada já. Não, bacana, pessoal, porque a área da saúde é uma área muito gostosa de analisar, porque existe um monte de, eu até chamo de forças ocultas, né? Porque o que acontece? O médico, o cirurgião, o que ele mais quer é operar. Ele quer a sala vazia para começar a operar. Esses dias eu estava dando consultoria para um amigo que ele tem um consultório, e ele falou assim, nossa, Daniel, ele é urologista, eu estou fugindo de paciente clínico, quero paciente cirúrgico, porque a margem que ele ganha é muito maior, tanto no convênio como privado, então ele quer, quando ele vai recebendo a demanda pelo doctoralia, ele vai filtrando, nossa, essa queixa aqui é paciente cirúrgico, com certeza, porque ele vai ganhar mais. Então, o médico, para ter uma maior qualidade de vida, o médico cirurgião, ele quer receber paciente cirúrgico, porque paciente cirúrgico não tem problema. É cirúrgico, né? Operou, tá? Não é paciente clínico que fica lá mandando WhatsApp para ele, etc. e tal. Operou, tá curado, tchau, né? Mas olha que planilha bacana aqui, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. Eu vou colocar minha taxa de entrada dia e a taxa de internação. Inicialmente, pessoal, a gente vai trabalhar aqui, ao longo do curso, eu sei que essa taxa de entrada, ela tem uma variabilidade, né? Ela não é constante, 134 pacientes entram por dia, tem uma oscilação aqui, eu vou considerar futuramente, a gente não vai entrar aqui agora. E eu tenho uma taxa de internação, né? Então, por dia, eu tenho 40 pacientes. Se eu reduzisse, apertasse a porta lá, né? 25 pacientes, né? Então, seria 34 pacientes por dia. Então, onde está em amarelinho, onde eu vou mexer? Aqui está fazendo a formulinha. Eu tenho 263 leitos com 9 dias de permanência. Então, dividindo 263 por 9, eu dou 29 altas por dia. Porém, está entrando 34. Aí, ó, a demanda de internação está bem maior que a capacidade, né? Eu interno 30, está chegando 34 e só estou internando 29. Fica 4. Isso, fica 4 em boarding, né? Que a gente fala que são pacientes aguardando internação. Pacientes de 2h30. Estava tudo certo com a... Quem que você acha que está com o áudio ligado? Ela falou assim, não, eu tinha Eu acho que é a Maria. Oxe. Bom, Beleza, eu mutei ela aqui. Ô, gente, desculpa, perdão. Não, tranquilo. Então, pessoal, eu vou colocar aqui o total de leitos, 9 dias de permanência, 29. Então, aí, ó, eu estou na seguinte situação, preciso resolver essa situação aqui. Eu posso mexer na taxa de conversão, né? 30%. Qual que é o número que resolve? Se eu for pensar em... eu poderia ficar aqui, né? Tentativa e erro. 20% resolve. 20% já resolve, né? Eu estou liberando 29 vagas por dia e está chegando 27, né? Então, beleza, eu vou manter aqui os 30. Estava lá inicialmente, 30. Aí, o que acontece? Tem 11 pacientes que estão aguardando internação lá no meu PS. Demanda maior que a capacidade. Ela já calcula para você. Então, tem 11 pacientes aqui.
Olha o impacto disso, pessoal. No primeiro dia, eu tenho 11. No segundo dia, eu vou ter 22. Vou ter 33. Eu vou ter 44. Eu vou ter 55. Isso daqui é pensando em casos em hospital público, né? Então, você vê que a demanda, ela não para, né? Tá chegando o paciente, tá chegando o paciente, já tinha 11 lá, e o que que acontece? Começa a acontecer aqui. Eu começo a liberar a alta do pronto-socorro, né? Porque chega um certo momento que... Aí que tá, ó. Isso aqui para quem tá lá no SUS, lá que está acostumado a ver superlotação, para ter um insight. Quando começa a sair alta dos pacientes aqui, ó, você fala assim, a média do que o paciente fica lá em boarding, no pronto-socorro, aguardando internação lá no corredor, é de 5 dias. Então, depois de 5 dias que eu começo a ter uma vazão aqui, ó, né? Aí essa vazão a gente conta, é uns 11, aí fica mais ou menos 50, né? Então, a cada 5 dias sai 11, aí fica naquela média. Entendeu? Então, aqui é aquele cálculo de uma progressão aritmética, né? A tendência é piorar. E eu preciso equalizar isso. E aqui, ó, se eu trabalhar com fator de utilização de 85%, seria o ideal, deixar uma gordurinha, a minha média de permanência ideal seria 5,6. Aqui, ó, tá 9. Eu tinha que sair de 9 para 5,6. Quer ver? E se a alternativa que a Gabriela falou, eu posso aumentar leitos. Sim, mas aí você tem que sair de 263 e ir para 426 leitos. Né? Ou uma taxa de internação de 19%. Chegar aqui, ó, 19%. Olha lá, já resolve. Qualquer variável que der aqui na planilha, eu resolvo a situação. Então, ó, vou voltar lá. Aqui está 30%, né? Se eu trabalhar com 5,6 de permanência, chegar aqui, ó, 5,6, eu já resolvo. Se eu chegar com 426 leitos, eu já resolvo. Então, essa planilha, ela te dá as opções para você atacar. E aí a gente vai avaliar onde será menor o esforço. Trabalhar com média de permanência, aumentar leitos ou mexer na taxa de internação. Beleza, Daniel, 85% está muito, muito difícil, cara. Eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu voltar aqui. Então, beleza, vamos trabalhar no limite, 100%? Ó, se eu reduzir para 6,5 a média de permanência, ó, chegar aqui, cadê 6,5? 6,5. Eu já resolvo, né? Então, ó, se eu agora trabalhar com 362 leitos, 360, já resolvo. E se eu trabalhar com 22% de internação, reduzir aqui 8%, já resolvo. Resolvo assim, entre aspas, né, no limite, mas inicialmente já é uma premissa. A gente vai aprofundar muito essa parte de cálculo daqui para frente, né? Porque a gente vai considerar a variabilidade. Por exemplo, a minha taxa de entrada, ela não é constante. Ela existe uma oscilação, ela é sazonal. Eu tenho que considerar os feriados, né? Então, eu vou estabelecer um modelo para fazer uma previsão adequada. Né? Aqui também oscila, não é sempre 22%. Né? A média de permanência também oscila. Entenderam, pessoal? Mas, basicamente, esse é um aquecimento aqui, para vocês verem o nível que a gente vai trabalhar. E, então, ao longo do curso, eu sempre vou preparar uma ferramenta para vocês. O que eu quero? Né? Que vocês entendam o conceito. Né? Eu vou chegar na parte matemática aqui em alguns pontos, mas o que precisa ficar na cabeça de vocês é o conceito. Beleza, eu estou lá numa situação, aí fala assim, Maria,
Meu, tô com um paciente lá no corredor. E aí? Estou com um potencial aí de aumento de leitos. Quantos leitos eu preciso? Aí você, putz, beleza, tem uma planilhinha ali que eu posso colocar, beleza. Então, 362 leitos você precisa. Aí, então vou aumentar quanto? 362. Então beleza, vou precisar de mais 100 leitos. Você já consegue dimensionar, né, a sua situação. Então, agora eu vou compartilhar aqui novamente. Cadê minha tela? Pessoal, entenderam o manuseio dessa ferramenta? Sim, bem tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, Fernandão? Beleza. Tranquilo. Entendi, professor. Aí o senhor não mexe na taxa de ocupação, né? Não, a taxa Uhum. de ocupação, deixa eu apresentar aqui, só para comentar um detalhe aqui para vocês que é bem importante, que a gente agora vai desvendar isso. Deixa eu compartilhar aqui, que tem um ponto importante aqui, pessoal. Existe uma grande diferença entre fator de utilização de leitos e taxa de ocupação. São as mesmas coisas? Não. Não. A taxa de ocupação, como que ela é calculada? Deixa eu... Paciente dia por leito dia. Pacientes ocupados no dia ali, né, que eu pego uma enfermaria XYZ, né, sobre o total de leitos. Então, por exemplo, eu tenho 263 leitos aqui, e eu tenho 263 pacientes ocupados, ou seja, a minha taxa de ocupação vai ser 100%, né? Porque todos os leitos estão ocupados, né? Vai dar uma taxa de ocupação aqui de 100%. Aí vamos supor que quando o fator de utilização, que eu já vou explicar em detalhes como ele é calculado, está acima de 100%, qual que é a sua taxa de ocupação? A sua taxa, 100%, né? Porque não provavelmente, passa. exato, aí que está um detalhe. Eu já cheguei em hospital e olhei o dashboard e estava assim, taxa de ocupação 120%. Aí eu falei, caramba, Não existe. como isso? Está errado, né? Se eu tenho total de leitos, eu tenho mais pacientes do que leitos. Aí, isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, caramba, como uma taxa de ocupação de 120%? O que acontece? O hospital ele tem dimensionado 263 leitos cadastrado no sistema, tudo bonitinho. Só que como a demanda começa a aumentar, ele não tem aonde alocar esses leitos. Em hospitais privados, normalmente eles abrem leitos virtuais, né? Eles alocam esses pacientes em outras áreas do hospital, né? Então, por isso que a quantidade de pacientes ocupados aqui, ela aumenta, né? Tipo, vai para 280, por exemplo, né? E aí acaba aumentando. Então, toda vez que a taxa de ocupação está acima de 100%, é porque eu tenho pacientes ocupando leitos extras ou leitos virtuais dentro do pronto-socorro. É muito comum em ala de enfermaria cirúrgica, porque eu não preciso bloquear leito para algumas cirurgias, né? Eu preciso bloquear leito para o paciente vir fazer o pré-operatório, né? E depois entrar na sala de cirurgia.
Só que esse paciente está para chegar. Então, normalmente, o que ocorre? Eu tenho uma ala lá com 263 leitos, eu sei que 5 pacientes vão receber alta hoje, mas não receberam ainda. E eu sei que vai chegar mais 5. E eu preciso bloquear. Aí, quem está fazendo a gestão dos leitos, ela já chega e fala assim, putz, beleza, eu vou colocar mais 6 pacientes que vão chegar hoje, que são pacientes cirúrgicos, e esses 6 aqui já estão de alta médica, eles vão sair. A taxa de ocupação fica maior, né? Fica acima de 100%, porque eu já estou bloqueando leitos que são de pacientes cirúrgicos. E aí, pessoal, agora vamos para o fator de utilização. O fator de utilização é o seguinte, eu vou considerar a demanda, essa demanda que está entrando de internação, vezes a minha média de permanência, dividido pelo meu total de leitos. Né? Ó, o fator de utilização deu 138%. Né? Ou seja, quando o fator de utilização está acima de 100%, significa que a minha demanda está maior que minha capacidade e tem 38% desses pacientes, que são esses pacientes em boarding aqui, né? Que eu recebo 40 e só libero 29, eles estão aqui aguardando internação em algum lugar do hospital. Aí, o que pode ocorrer que é aí que o Black Belt vai fazer a diferença? Aí você vai falar assim, nossa, Daniel, eu calculei o fator de utilização, não tenho nenhum paciente aguardando no corredor do meu hospital e o fator de utilização está acima de 100%. Isso. Vai acontecer isso. Sabe por quê, pessoal? A gente considerou aqui que a média é uma constante, mas essa média do tempo médio de permanência, ela varia, assim como a taxa de internação também varia, entendeu? Então, o cálculo correto, eu preciso levar em consideração a variabilidade dessas variáveis. Agora, vocês estão chegando no nível de Black Belt, entendeu? Então, a gente vai entrar nessa parte, isso aqui é só um aquecimento, que a gente vai calcular, porque o Fernandão pode chegar lá amanhã e calcular o fator de utilização e falar assim, Daniel, deu 120%, e eu não tenho nenhum paciente em nenhum corredor aqui. E aí? Aí eu vou perguntar, beleza, mas essa média sua de permanência, me traz o desvio padrão dela, me traz o desvio padrão da taxa de entrada. E aí eu vou fazer o cálculo considerando essas variabilidades para chegar realmente no fator de utilização correto, né? Entenderam, pessoal? Então, vai ser bem bacana esse curso aqui. É só um aquecimento. O Green Belt, ele para por aqui. Eu não posso entrar no conceito de variabilidade, então já assusta os alunos, né? Todo mundo já pede para sair. Agora que vocês são Black, eu vou entrar nisso, mas a gente vai entrar com muita cautela. Eu sempre vou fazer uma planilha. A planilha vocês colocam informação e só gasta tempo na análise. Bacana, pessoal? Tranquilo aí? Sim, professor. Sim. Legal. Então, olha o que nós vamos aprender aqui. Deixa eu... Aqui. Beleza. Vamos lá. Olha o que a gente vai aprender. A gente vai estruturar um projeto que nessa primeira fase definir do Black, a gente precisa estruturar um projeto. A gente vai trabalhar com o CIPOC. O CIPOC, vocês vão ver ele de um modo completamente diferente aqui, pessoal. Porque o CIPOC eu preciso analisar todas as entradas, né? Essas entradas vão ser consumidas pelo processo,
né, que é onde ocorre a variabilidade, e aí eu tenho as saídas. Porém, no Black aqui, a gente vai aprender a quantificar essas variáveis e analisar a capacidade dela e o poder de influência dela no processo. Vai ser um CIPOC monstro, né? Então, a parte do Black é mais analítica. Então, assim, a gente vai começar o modelo basiquinho do CIPOC, para vocês entenderem o conceito, e depois a gente entra nas métricas em cima do CIPOC. O KFD, né, que são alguns indicadores da qualidade, a gente vai passar. Métricas para gestão de projetos. Então, a gente vai pegar um pouquinho aqui do PMBOK, porque, normalmente, vocês, quando entrarem em uma instituição, tem uma área de PMO, né, que cuida dos projetos. Então, eu preciso saber a linguagem, né, porque o gerente de projetos vai ver se o projeto Six Sigma está ou não alinhado ao objetivo estratégico da organização. E ele vai falar algumas métricas do projeto, de orçamento, de tempo, então você precisa entender aquele linguajar, porque agora você é Black Belt, você atua no nível estratégico da organização. Então, a parte de mapa de processo, um pouquinho de BPMN, né, que é o mapeamento do negócio como um todo, então a gente vai aprender o básico aí. Aí, na parte de medir, que é aqui que a gente vai utilizar bastante o Minitab, a gente vai entrar fundo na parte de estatística descritiva, então todas as medidas, e aqui é importante, porque nos nossos cálculos agora, é muito difícil a gente considerar só a média, né? A gente vai precisar enxergar essa variabilidade. O nível Sigma, vocês precisarão entender, assim, da aula disso daqui. Então, a gente vai trabalhar com bastante gráfico dentro do Minitab. Distribuição de probabilidades. O professor, rapidinho, desculpa interromper. Essas contas também, esses gráficos, também pode ser feito no Excel ou só no Pode. Minitab? Não, pode ser feito no Excel. Pode ser feito no Excel, no R, no Python, ou algum outro software estatístico que vocês tiverem. Aqui em aula eu vou usar o Minitab, né? Mas, em paralelo, a gente vai trabalhar com bastante Excel, né? Então, muitas das planilhas que eu vou compartilhar tá no Excel. A gente vai estabelecer um plano de coleta de dados, um VSM, teoria das filas, né, para dimensionar. Então, teoria das filas, eu preciso considerar a distribuição de entrada, né? Se é uma Poisson, se é uma exponencial. Não fiquem assustados, porque tudo eu vou trazer uma planilha. Eu só vou imputar a informação e eu quero saber qual que é a resposta. E com essa resposta eu tomo a decisão, né? Aí, na parte de analisar, né, identificar causas raízes, a gente vai trabalhar com correlação, a gente vai trabalhar com matriz de correlação. Então, imagine que você está analisando um caso clínico e tem um monte de variável. Qual é a variável que tem mais influência sobre a sua variável resposta? Você não ficar perdendo tempo. Regressão simples é você colocar uma equação matemática para prever alguns acontecimentos no seu processo. Regressão múltipla, regressão logística, o FEMEA, super utilizado aí na área da saúde. A gente vai fazer uma análise de capacidade, ou seja, vamos fazer um balanceamento de recursos dentro do hospital, determinando qual que é o tempo de ciclo ideal, capacidade, lead time, todas as métricas de Lean, analisando o processo. Opa! O FEMEA, ele mapeia os riscos, não é isso? Isso. Então, pode utilizar a ferramenta do FEMEA para estar fazendo o mapeamento de risco nas unidades assistenciais, Sim. na parte de segurança do paciente. Sim, exatamente, porque o FEMEA, ele vai, além de você mapear o risco, você vai colocar as barreiras, né? E se ultrapassar aquela barreira, qual que é o plano de contingência, né? Então, a gente vai mexer com ele aqui, uma excelente ferramenta, que é muito bacana. Aí você começa a avaliar se a instituição tem ou não nível de maturidade em processos, né? Quando você começa, olha, todo o processo foi mapeado, eu sei aonde são os pontos de falha,
E se acontecer aquela falha, eu sei qual que é o plano de contingência, e cada falha eu tenho uma barreira. E se está acontecendo muita falha, é porque a barreira não está eficiente. E eu tenho um indicador que avalia a efetividade daquela barreira. E eu tenho um estudo de fatores que têm influências que estão quebrando aquela barreira. Então, estudar processos é muito louco, né? Porque você começa a se apaixonar, né? É um trabalho de pesquisador, né? A gente vai entrar aqui um pouquinho em planejamento de demanda e séries temporais. O que é isso? São modelos matemáticos que eu vou utilizar para fazer previsão. Por exemplo, no COVID, eu utilizei muito isso, porque eu precisava prever amanhã quantos casos vão chegar aqui no hospital. Será que eu vou estar dimensionado adequadamente daqui uma semana, daqui um mês, né? Como está essa curva? Isso é séries temporais. A gente vai fazer previsões aí. Planejamento agregado de produção, controle de estoque. Dos custos mais elevados do hospital é o quê? Estoque, né? Então, qual que é o modelo ideal para eu trabalhar com a quantidade mínima de estoque no meu hospital? Estoque, medicações caras, tudo é dinheiro que está parado, né? Então, estou deixando de faturar. Tempos pré-determinados, MTM, isso daqui é muito bacana. A gente vai pegar uma rotina e vamos transformar ela em tempos pré-determinados, né? Então, você pode pegar a rotina de um enfermeiro e aí você vai transformar em tempos pré-determinados para fazer um balanceamento de linha de produção. Linha de produção, na verdade, é um balanceamento hospitalar, né? Baseado nos tempos pré-determinados. Que aqui, esses tempos pré-determinados é bem bacana, pessoal. Que você vai ver que um colaborador está ocioso, aí você vai falar assim, se eu pegar essa atividade e colocar nele, será que vai dar conta? Né? Então, com tempos pré-determinados, você consegue dimensionar todo o seu quadro de funcionário através de quadradinhos de tempo, né? Tabela de tempos pré-determinados. Aí, da parte de melhorar, a gente vai trabalhar aqui com pesquisa operacional. Pesquisa operacional, pessoal, um estudo muito bacana e bem avançado. Na verdade, não está nem no Black, mas eu resolvi trazer para vocês. Que é o seguinte, todo hospital tem N objetivos. E por exemplo, eu quero reduzir a glosa. Aí você fala assim, putz, Daniel, reduzir a glosa tem um monte de variável que eu preciso controlar, cara. Tem um monte de restrição, um monte de parâmetro. São muitas variáveis para eu tomar decisão. Cara, eu não vou conseguir. Aí, o que Ô, professor, como é essa glosa? Reduzir glosa, o que é glosa? glosa é quando, por exemplo, o hospital alinha com convênio que essa internação, por exemplo, uma cirurgia de vesícula, é um dia. O convênio fala assim, eu só pago um dia. E aí, o que acontece? O paciente foi internado e ficou 10 dias. O convênio vai glosar 9 dias. Ele vai falar, eu não vou pagar 9 dias. Eu só pago um dia, porque foi o que foi acordado. E aí glosa. Entendeu? Mas o paciente precisou ficar mais tempo. Aí, então, mas foi alinhado em contrato isso. Aí vai ter que entrar com recurso de glosa, que aí o médico vai entrar com recurso e vai falar, o paciente precisou ficar mais tempo porque de uma intercorrência, isso, aquilo. Aí tem uma negociação para ver se o convênio vai aceitar ou não a justificativa do médico. Porque há uma briga dentro do mundo hospitalar. O convênio, ele tem como foco, isso é meio maldoso que eu tô falando, mas entre as forças ocultas, o convênio tenta, de uma maneira ou outra, glosar o maior número de procedimentos possíveis. Por exemplo, o médico fez um procedimento e não assinou. Sabe o que o convênio faz? Glosa. Ele não assinou o procedimento, tinha que assinar. Aí, se eu começo a analisar as contas, Se não assinou, então não vai para o faturamento do paciente. É isso?
aí eu não consigo faturar a conta, essa conta fica parada. Ou se eu faturei e mando para o convênio pagar essa conta, o convênio vai olhar, vai fazer auditoria, falar assim, ó, o procedimento foi realizado, não está com a assinatura do médico, não tem as embalagens da farmácia colada aqui, não vou pagar. Aí glosa. E aí o hospital perde dinheiro. Entendi, professor. Então, falou de Seis Sigma, a galera fala assim, coloca os Black Belt lá para analisar a glosa, porque é onde está o dinheiro que está parado. E aí são milhões, né? Que está ali parado e alguém precisa mexer, identificar a causa. Aí a pesquisa operacional, você tem um monte de variável. Como eu criar um modelo para ajudar nesse direcionamento? Aonde eu vou atacar para trazer o maior ganho para a organização? Então, são muitas variáveis, eu não sei nem por onde começar. E como transformar isso num problema matemático, né? Então, a gente vai aprender. Aí tem o DOE, que é um design de experimento, tem gestão do plano de ação, eu vou falar aqui para vocês como implementar um projeto de Seis Sigma de larga escala, calcular o saving, capabilidade do processo, a parte de controlar, né? A gente vai passar por quase todas as cartas de controle aí para a gente controlar essa variabilidade. Procedimento operacional padrão, que aqui a gente vai mexer um pouquinho com os protocolos, né? E aqui nesses protocolos eu vou trazer uma ferramenta bem bacana que eu vou compartilhar com vocês, é como se fosse o Black Book da clínica médica, que o paciente entra e eu tenho algumas probabilidades de queixas, né? E essas probabilidades de queixas poderão ser algumas patologias, né? Então, a gente vai trabalhar aqui. Programa de melhoria contínua, workshop e OKR. Que OKR vou dar uma introdução aí à metodologia de trabalhar com base em objetivos, ao planejamento estratégico da organização. É coisa pra caramba, pessoal. Mas vai ser gostoso, hein? A gente vai tentar... Vamos fazer de uma forma bem leve, igual eu estou fazendo aqui, né? A gente vai debatendo e tal, e vamos evoluindo. Tranquilo, pessoal? Estão curtindo aí? Sim, Tá professor. todo mundo ligadão aí? Sim, com certeza. Legal. Então, vamos lá, ó. Vocês agora, no nível mais Black Belt, o nível Green, ele fica mais na parte operacional, né? Ele é orientado pelo Black Belt. Então, o Black Belt, ele precisa ter essa visão estratégica. Porque se for um cara muito quadradão, quando começa nas reuniões com a diretoria, com os acionistas, ele precisa entender realmente o negócio da saúde, né? Ele precisa ter uma visão que a diretoria vai começar a ver o comportamento dele, os insights, ele vai começar, a área de melhoria contínua trabalha numa parte estratégica da organização. Então, normalmente, o Black Belt dentro da instituição, ele trabalha no ciclo da receita. O ciclo da receita é um dos processos mais importantes do hospital, porque é o ciclo que rola o dinheiro. E o Black Belt está para quê? Para reduzir custo. Reduzindo o custo, aumenta a minha margem de lucro, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho de estratégia de operações, né? Então, aqui, ó, uma visão mais macro, né? A organização, o que ela precisa? Ela precisa equilibrar, né? Oferta e demanda. Então, foi aquele exemplo da taxa de internação. Está chegando 40 pacientes por dia, mas eu só estou ofertando 39. O que a organização precisa fazer? Ela precisa se adaptar para atender a demanda. O hospital precisa disso. O hospital, ele não quer ter uma saúde financeira, então ele precisa aumentar a capacidade dele para atender mais e ter uma condição financeira saudável. Então, basicamente é isso, pessoal. E aí, existem 3 pilares. O comercial, que aí que tem a função de realmente é o coração, é um dos processos mais importantes, né? O comercial e marketing,
que tem a função de identificar desejos e necessidades dos clientes, pacientes, e promover bens e serviços da organização. Então, o comercial e a área de marketing, elas prospectam os pacientes, né? Você vê o sírio-libanês, o Einstein, eles têm um marketing muito forte, né? Então, eles precisam prospectar esses pacientes e aí eles trazem para dentro da organização, né? Como os médicos aqui também, né? Agora o hospital está fazendo um marketing muito forte com relação a médicos. Por exemplo, se eu colocar o Calil aqui nesse hospital, qual que é a demanda que esse hospital traz, né? Ah, na minha equipe tem 10 médicos que são da equipe do Calil, o Drauzio Varela. Então, esses médicos, eles têm um marketing muito forte e eles trazem muita demanda. Só que trazendo toda essa demanda, a pergunta é, será que operações vai oferecer um serviço de qualidade ou vai conseguir atender essa demanda? Então, operações, o comercial e o marketing prospectam os clientes / pacientes e a operação, ela toma conta, né? Ela faz o negócio andar para equilibrar a demanda e oferta. Então, o que a operação faz? Projeto dos produtos e serviços, gerencia a capacidade, ou seja, quantos médicos, enfermeiros, técnicos eu preciso. Eu consigo dimensionar isso daqui? Planeja o controle de produção. Então, eu vou lá na farmácia, eu sei que de pirona está saindo 10 por dia, aí eu tenho que fazer compra de X dias, etc. e tal. Então, tem todo um planejamento para você controlar, tanto de limpeza, de todos os insumos, melhorar a produtividade, ou seja, custos. Nossa, Daniel, como assim produtividade com custos? Olha a visão, hein, galera? Vou fazer um parênteses aqui. Olha a visão. Vamos simular um cenário hipotético aqui, ó, bem bacana. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Aqui, ó. Eu contratei um médico que ele fica 480 minutos no plantão, certo? E aí, o tempo de atendimento vou colocar aqui do médico A, é de 20 minutos. Sabe quanto eu pago para esse médico ficar um dia no meu plantão? 2.000, 2.000. Eu pago 2.000 para ele por dia, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Quantos atendimentos esse médico consegue fazer? O médico B, ele demora 30 minutos em cada atendimento. Esse daqui, 20 minutos, né? Então, ó, o médico A, quantos atendimentos ele faz por dia? Então, eu vou pegar 480 dividido por 20. O médico A, ele faz 24 atendimentos. E o médico B, ele faz 16 atendimentos. Né? Então, eu tenho aí um médico A, ele atende 8 pacientes a mais que o médico B. Aí você fala o seguinte, nossa, mas eu pago 2.000 para cada um. Né? Aí, se eu pego 2.000 e divido por 24, né? Cada paciente desse médico está saindo a R$ 83 do médico A, né? Agora eu pego e divido por 16, 2.000. O do médico B está saindo por R$ 125. Tá vendo, pessoal? A relação de melhorar a produtividade, eu melhoro os custos? Por quê? O atendimento desse médico aqui, que demora 30 minutos em cada paciente, ele está custando R$ 125. E o atendimento desse médico que demora 20 minutos está custando 83.
Aí que começa o Black Belt precisa ter essa visão, porque existe muito dinheiro que está oculto dentro do hospital, né? Então, por exemplo, aqui, ó, já é um trabalho Six Sigma. Por quê? Eu posso levantar a média de atendimento do médico B, se eu reduzir para 20, né? Aí eu faço. Vamos supor que eu consegui fazer um trabalho nele, com todos os médicos, e aí eu igualei 20 e 20, né? Aí eu já tenho uma redução, né? 125 menos 83, vai, de R$ 42, né? Entenderam? Então, melhorar a produtividade impacta em custos. Sacaram, galera? Sim, professor. Entendi. Bacana? Então, só para vocês terem um insight, e eu vou dando esses insights aqui para vocês, porque às vezes a gente fala, tá bom, que é o tempo de ciclo, né? Eu consegui reduzir o tempo de ciclo, mas qual que é o ganho, né? Na verdade, quando a gente chegar lá no VSM, reduzir o tempo de ciclo, piorou minha situação. Aí eu já ouvi pessoas falando assim, não se mexe em tempo de ciclo, né? Porque não tem essa outra visão aqui, né? Beleza, a gente vai entrar em detalhes aqui, só para vocês entenderem as estratégias de operações aqui. Gestão da qualidade. Então, todo hospital tem sua área da qualidade. E todo hospital tem sua área da qualidade que cuida do ONA, do ISO, de indicadores, de melhoria contínua. Mas a gestão da qualidade, ela tem uma responsabilidade principal, de deixar os processos conformes dentro do hospital. Então, ela é muito estratégica. A gente vai entrar em detalhes aqui. Gestão de atendimento de pedidos, gestão de estoque, localização, gerenciar a cadeia de suplementos, entre outros, né? Então, aqui é a operação. E eu tenho as áreas de apoio, que são finanças, recursos humanos, tecnologia da informação. Então, uma organização, ela tem como objetivo macro equilibrar capacidade e demanda. Se o hospital não está tendo um faturamento legal, eu preciso, como o Fernando falou, eu preciso atender mais. Mas para eu atender mais, eu preciso aumentar minha capacidade, né? Então, a organização ela tem esse objetivo. E quem é responsável por aumentar a capacidade operações. E aonde está o Black Belt? Está aqui. O Black Belt vai atuar nessa área, visando aumentar a capacidade, reduzir desperdícios, etc. e tal. Legal, né? Agora vocês vão ter outra visão mais maldosa dessa situação aqui. Vamos lá. Todo hospital, ele precisa ser competitivo. Você vê aí as instituições crescendo, né? Você vê o DAS aí onde o Fernandão tá, é um tubarão, né? Sai comprando todos os hospitais. Graças a Deus não comprou o hospital que eu trabalho. Mas tem dinheiro para isso, ele sai comprando tudo. Como é o nome do hospital, professor? DASA. DASA. É o quê? É de São Paulo. Na verdade, ele já está no Brasil todo, né, Fernandão? Brasil todo já tem rede de diagnóstico na América Latina, América do Sul, principalmente, Argentina, Peru, vários lugares. Em Sergipe tem? Não, Maranhão tem. Maranhão, Bahia, está indo para o Norte e Nordeste. Sergipe ainda não. Sim. É um tubarão, você vê, sai comprando tudo aí. Então, o Fernandão é guloso. Ele, onde tem paciente, ele está pegando, até agora América Latina. E é uma potência, né? Começou como hospital de análises clínicas, né? E aí abriu o capital aberto, então ele foi para o mercado de ações, então os acionistas começaram, aí que tal? Quando a gente fala de hospital privado, os acionistas colocam dinheiro no hospital. Colocou dinheiro no hospital, o que eles querem? Resultado. Se não dá resultado, os acionistas eles vão no pescoço do Fernando lá e dos CEOs. Por quê? Quando o acionista
que é um investidor, eu tenho ações no DASA. Quando eu invisto uma grana no hospital, eu quero que aumente o desempenho desse hospital. Porque, por exemplo, eu comprei ações do DASA, estava 20 e pouco. Se aumenta o valuation, né, o valor do hospital de R$20 foi para 40, eu já ganhei R$20, né? Então, quanto mais ações eu tenho lá, mais eu estou ganhando dinheiro. E se começa a cair as ações, o que acontece? Eu chego lá, DASA tá uma merda, só cai, vou tirar todo o meu dinheiro de lá e vou alocar em outro investimento. Então, o CEO, ele não quer. Então, a tendência, a cobrança por resultado é muito grande. Quer ver? A evidência viva. Fernando, você é cobrado lá no DASA? O tempo todo. Fica o ambiente, ou Rapvida, todas essas instituições que estão abrindo capital aberto, você trabalha com base em metas. Por quê? A organização precisa sustentar, eu preciso segurar esses investidores no meu hospital. Se eles saírem, putz, cara, começou a sair dinheiro, né? Você vê caindo. Só que é bacana, né? Você vê as lojas americanas aí. Capital aberto. Você acha que vai ter alguém disposto a colocar milhões lá? Não, né? Porque a empresa está num nível que, não vai sair do lugar, né? Agora, quando eu vejo que está com uma tendência de crescimento, eu estou vendo a saúde financeira, e o DAS agora é bem transparente, você enxerga os números, né? Porque o acionista precisa ver isso para injetar grana. Então, a empresa... Como a Magazine, né? A Magazine aí já está custando o quê? Acho que Magazine é uma boa. R$3, né? R$4. E aí você começa a fazer a Não relação, vendi, né? eu comprei eu acho R$18. Comprei de R$18, tá lá. De R$3, R$4. Eu não vou vender, não, tá lá. Não, é isso aí, a Magazine Luiza é uma boa opção. Quando as lojas americanas caem, a Magazine Luiza sobe, né? Então, quando você começa a investir dinheiro, você começa a ver aí esse mercado e o acionista principalmente, né? Agora, pensando em competitividade, o que a organização precisa fazer? Ela precisa entender e atender os desejos e a necessidade dos clientes. Então, o marketing, ele identifica os desejos dos pacientes, clientes, né? E a operação, ela vai atender, né? Então, o marketing, o comercial entende para a operação atender. E eu trabalhei muito em montadora, né? E era engraçado, porque o comercial prospectava, chegava com uma demanda insana lá para a gente, que tinha que produzir X carro por dia, e falava assim, eu não quero hora extra. Hã? A gente estava trabalhando normal, produzindo 120 carros por dia. Agora você dobra e não quer hora extra? Aí sobrava para a gente de operações da engenharia. Tinha que atacar, reduzir, aumentar a produtividade, fazer mix para atender a demanda do comercial. Né? Então, quem trabalha em operações precisa dar um jeito de atender aqui. Mas por que o comercial ele pressiona a área de operações? Porque a instituição precisa de mais dinheiro, precisa entrar mais demanda. E entrando mais demanda, eu preciso ter um valor competitivo. Aqui, ó, uma sacada. Quem dá o preço do procedimento cirúrgico no hospital, dos procedimentos? Essa é de orçamento para o hospital, né? De uma visão mais macro, assim, tipo, eu sou hospital corpo clínico aberto, tipo, sou um 9 de julho lá que o DASA comprou também. Acontecia muito isso. Um médico ia lá operar no 9 de julho, a gente falava, ó, cara, é 16 mil a cirurgia aqui. Aí ele falava assim, 16 mil? Vou operar no Einstein, que tá me cobrando 8 mil. Então, quem dá o preço, estabelece o preço dos procedimentos cirúrgicos é o mercado. Concordam? Por quê?
Quando o médico chegava e falava assim para a gente, nossa, eu vou operar no Einstein, lá é 8 mil, aqui vocês estão me cobrando 16, o dobro. Aonde ele vai? O Einstein tem qualidade, né? Então, com o 9 de julho. Então, o mercado, ele começa a colocar um preço, porque não faz sentido. Aí a gente fala, pô, pessoal, a gente está cobrando 16 mil, não faz sentido. Aí falava assim, Daniel, mas eu estou colocando vídeo, estou colocando isso, estou falando... Falei, meu, mas não importa, o cliente não está disposto a pagar. O nosso preço está acima do mercado. Os caras estão indo para o Einstein. Putz, então o que, que a gente precisa tirar, né? Então, tá vendo que é bem sensível? Quem dá o preço é o mercado, né? Você está vendendo, sei lá, qualquer produto, celular, Samsung de R$2.000, Galaxy 5. Aí, os outros comerciantes do local estão vendendo a R$1.000. Ninguém vai comprar da minha mão, né? Os caras vão comprar onde está mais barato. Então, quem dá preço é o mercado. Entenderam? E aí, se o mercado, por exemplo, se eu não trabalho com eficiência, aí o gestor chega e fala assim, ó, Daniel, Fernando, cara, não dá para a gente trabalhar abaixo de 16 mil, eu vou estar levando prejuízo. E aí o hospital vai tomar decisão, então não vamos operar, porque toda vez que eu opero, eu saio no prejuízo, não vamos operar, né? Entenderam? Então, quem dá preço é o mercado. E aí, se esse hospital não consegue se equilibrar o mercado, significa o quê? A área de operações dele tem muita gordura, tem muita ineficiência que precisa ser tirada para ele se equilibrar no mercado e ser competitivo. Viram, pessoal? Que bacana essa área de operações, cara? É muito louco, né, meu? Então, ó, para a gente fechar aqui, ó, depois a gente vai dar sequência, que vocês vão ver que o Black Belt, ele tem que saber onde ele vai entrar. Vou dar um toque aqui para vocês mais estratégico, né? Eu vou entrar, assim, confiante do lugar que eu sei que realmente vai me trazer um retorno financeiro. Porque o que brilha os olhos da instituição é quando você traz redução de custo. Quando você traz dinheiro. Pô, quem tem empresa, a melhor coisa do empreendedor é o quê? Quando entra dinheiro, né? Isso é muito gostoso. Quem não gosta de ganhar dinheiro, né? Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Então, o cara fica feliz quando traz dinheiro. Então, pessoal, existe 4 dimensões aqui, ó. Opa! De performance. Custo, variedade, qualidade e tempo. Custo. Quanto maior a produtividade, menor será o custo. Foi aquele exemplo do atendimento médico que eu dei. Eu diminuí o tempo de atendimento de 30 minutos para 20 minutos, eu reduzi o custo, né? Variedade, né? Quanto maior a flexibilidade, maior será a variedade e melhor atenderá a demanda. Variedade aqui, ó, pensando no ponto de vista hospitalar, né? Eu tenho, por exemplo, um hospital geral, um hospital bem generalista, que atende todas as especialidades. A variabilidade é alta, né, do hospital, porque ele atende todas as especialidades. Eu atendendo, sou o hospital geral, atendo todas as especialidades. Imaginem um hospital geral, essa média de permanência. Eu atendo paciente de tudo, eu atendo neuro, urologista, cardiologia, cada especialidade tem um perfil de paciente, então é um hospital mais complexo, né, de eu analisar. Um hospital com uma alta variedade, né? E eu tenho uma alta demanda, é o caos, porque eu tenho médico na porta para atender todas as especialidades? Normalmente não, eu tenho um generalista lá que
ele vai receber o paciente e vai falar, isso daqui é da nefro. Eu só vou estabilizar e deixo aí, né? Aí vai acumulando. Então, o hospital geral, ele é mais complexo, né, de se fazer a gestão. Diferente do Hospital da Gabriela, que é um hospital com referência em cardiologia. Quem vai procurar o hospital é o quê? Só paciente cardiológico. Então, eu já consigo definir um processo e deixar ele mais padronizado. E aí eu tenho a dimensão de qualidade, considerando em estratégia de operação, qualidade é, assim, fazer conforme. Por exemplo, dentro de um hospital, todo procedimento existe um protocolo. Se o paciente chegou com sepse, eu tenho um protocolo de sepse. Se o paciente chegou com dor no peito, eu tenho um protocolo. E esse protocolo, o que acontece? A variabilidade é que ele não é seguido, né? Eu tenho os indicadores, eu tenho o protocolo desenhado. Por que eu não respeito o protocolo? E o tempo, quando a gente fala de agilidade, o paciente chegou no hospital, ele chegou com dor. O atendimento tem que ser rápido, né? Vamos considerar um pronto atendimento, um pronto-socorro. O paciente chegou no pronto-socorro, o atendimento precisa ser imediato, certo? Eu estou com dor, né? Então, o atendimento precisa ser rápido. Então, pessoal, estourou aqui, vai estourar o nosso tempo, eu vou entrar em outros fatores aqui. Na próxima aula, eu vou dar sequência nessa estratégia de operações, a gente vai falar um pouquinho, deixa eu ver, a gente vai entrar nos detalhes aqui, porque vocês, como Black Belt, existe algumas variáveis que vão tentar jogar vocês, que vocês precisam conhecer a realidade. Não adianta vocês mudarem o cenário. Por exemplo, um custo de um hospital é difícil de você gerenciar. Ele vai ser variável, né? Ah, eu vou transformar um custo do hospital constante. Nunca, porque para o paciente, cada um é um perfil. É aquilo que a Gabriela falou, mas o paciente precisou ficar. Ele precisou mesmo ficar e o médico internou, teve intercorrência. Isso é previsível? É previsível, mas tem uma margem de erro grande, né? Então, aí a gente vai trabalhar. Aí eu vou resumir tudo nessa matriz aqui. Depois a gente vai fazer essa relação aqui de uma matriz de importância e desempenho. Aí na próxima aula a gente finaliza isso daqui e a gente já cai no CIPOC. E aí depois entra em gestão de projetos. Beleza, pessoal? Então, ó, todo o material está disponibilizado. Então, deem uma olhadinha, fuçam lá a planilha, mexam com a apresentação, eu vou subir a gravação. E eu vou dar... A ideia do curso é essa, né? Eu não vou apresentar a ferramenta, mas eu fico... Esse bate-papo, né? De coisas que realmente acontecem na realidade, né? Ó a Mônica aí, ó. Mônica, se apresenta aí para o pessoal. Roteiro, enfermeira, moro no Amazonas, fãzona do Daniel, caminho com ele aí desde 2020, né? 21. Desde quando começou a pandemia. A Mônica, ela é secretária do estado lá, e ela que mandou o paciente aí para todo o Brasil aí. Contaminei o resto do Brasil. Em vez de segurar os Covid lá, ela espalhou, jogou aí. Mas mas a brincadeira, estratégia Mônica... não foi minha, tá? A estratégia foi aqueles malucos dos coronéis. Mas bacana, pessoal. A Mônica aí é uma parceiraça, eu aprendi muito com ela. Então, muita coisa que eu falo aqui é o oráculo. Eu aprendo com o oráculo aí, que é a Mônica, ela... Aí eu vou compartilhando aí com vocês. Então, é isso, pessoal. É um ambiente que a gente vai trocar bastante ideia. Eu acho que vocês vão sair daqui com uma visão
bem diferenciada, né? Com bastante ferramentas aí, e aproveitem bastante. Qualquer dúvida, putz, Daniel, acontece isso lá no meu hospital. Eu vou buscar, a gente vai atrás, vamos chegar numa solução, vai ser algo bem prazeroso aí para todo mundo. Beleza, pessoal? E a foto, professor? Tira uma foto aí, tira aí, quem vai tirar? Eu tô acabada, vou tirar foto. É. Alguém vai tirar? Pode, é porque eu tô no celular. Você tira aí, Mônica. Você tira aí, Fernandão. O senhor não tá com Fazer. o computador, não, professor? Preparar, apontar? Tá. Tá, Dani? Pronto? Já. Pronto. Professor, o senhor fez o grupo da gente? Não, eu posso fazer. Eu É posso bom fazer. interagir. Beleza. Pessoal, só ficou faltando a Bruninha, né? Ela acabou largando a gente no curso aqui. Mas beleza. Depois eu coloco ela lá no grupo. Maravilha, pessoal. Então, até quarta-feira aí, hein? Vou parar a gravação. Agora vocês podem falar